Brasil, 13 de maio de 1888. Nesse dia foi decretada a abolição da escravidão, um evento que entrou para a história do país. Porém, nem tudo é flores. Escravos têm que lidar com a fome, injustiça, racismo e muito mais. Essa era a realidade dos libertados logo após o fim da escravidão. Os ex-escravos não tinham nenhum rumo e nenhum auxílio do governo imperial. Muitos nem sequer eram alfabetizados, assim a busca pelo trabalho era muito difícil, além de sofrerem racismo. O racismo já existia há muito tempo, mas durante esse período os negros tiveram que enfrentar muita exclusão econômica, social, política, religiosa e principalmente a intelectual. Após os negros sendo libertados, muitos foram morar nas ruas ou viviam em situações desumanas em cortiços, onde uma família vivia em apenas um cômodo de uma casa. Com o tempo, os negros começaram a sofrer perseguição da polícia. Muitos negros eram presos sem sequer cometer um único crime. Havia empatia por parte de alguns policiais, mas necessitavam ser a favor do sistema, para que pudessem sobreviver nessa sociedade racista. Um tempo depois, as elites dos centros urbanos estavam incomodados com a presença dos cortiços e os negros. E em vez de investir em saneamento básico e infraestrutura, preferiam expulsar os negros dos centros urbanos com a desculpa que eles eram bardeneiros e sujavam a reputação da cidade. Os negros, tendo seus lares destruídos em nome do progresso, migraram para os morros ao redor da cidade do Rio de Janeiro. Assim surgiu a primeira favela do Rio de Janeiro, o Morro da Providência. A injustiça social contra os negros continuou mesmo estando fora dos limites da cidade. Muitos não tinham acesso à escola e nem sequer documentos, e com o passar do tempo as favelas se tornaram uma região afetada pela violência. O Império começou a ruir, já que a coroa era simpatizante com os negros, mas os ricos fazendeiros não estavam contentes com a Lei Áurea e estavam aos poucos se revoltando contra o governo junto com o exército imperial. O exército imperial e os fazendeiros se sentiam abandonados pelo governo. 15 de novembro de 1889, um marco na história do Brasil, sendo o dia da Proclamação da República. Depois da Proclamação da República, alguns dias depois a família real foi banida do Brasil. Dom Pedro II era o imperador que apoiava a causa contra a escravidão e durante seu governo estava determinado a acabar com ela. E graças à sua filha, a princesa Isabel, podemos desfrutar do legado da família real. Depois de exilado, Dom Pedro II nunca mais pisou em solo brasileiro, enquanto vivo. Dom Pedro II era um homem bastante culto. Ele falava alemão, italiano, espanhol, francês, latim, hebraico e tupi-guarani, e lia grego, árabe, sânscrito e provençal. Depois da abolição, os negros só podiam trabalhar em empregos não muito remunerados, como doméstica, babá, pedreiro, pintor, carpinteiro, entregador e etc. Em alguns casos, muitos negros se rendiam ao crime. Com o passar do tempo, o racismo se enraizava cada vez mais na sociedade brasileira, com a discriminação e as injustiças, até chegarmos aos problemas que temos hoje em dia. Negros sendo violentados por serem negros e vítimas do crime organizado. Os negros também enfrentavam outros problemas. Mesmo estando livres, não tinham tantos direitos, ao contrário de imigrantes brancos que viviam na Europa e recebiam ajuda do governo com créditos em bancos. E algum tempo depois tinham suas dívidas perdoadas. Isso era um plano do governo. O governo queria embranquecer a população. E sua forma de fazer isso era deixar os negros serem eliminados através da miséria. E assim com o passar do tempo, os descendentes por maior parte seriam brancos, eliminando a população negra aos poucos. É indiscutível que o negro foi injustiçado no passado e atualmente luta pelos seus direitos, não por ser negro, mas sim por ser um ser humano. E devemos apoiar essa luta em nome dos direitos humanos e devemos sempre estar dispostos a lutar em nome da igualdade, pois o racismo não é superioridade, mas sim involução.